Mais um detalhe. Eu valorizo muito o Supremo Tribunal Federal, a magistratura em geral, para também fazer um contraponto à crítica inicial que nós compartilhamos de abusos da magistratura. Mas eu devo dizer, por exemplo, que uma decisão do ministro Flávio Dino, colocando um freio de arrumação na fruição das emendas parlamentares, que tem ganhado relevância crescente no orçamento da União, foi muitíssimo importante. E estabeleceu exatamente o que eu peço aqui quando a gente legislar em relação aos outros poderes, notadamente o Supremo. Estabeleceu uma necessidade do diálogo entre o Executivo, nós, Legislativo Nacional, e o próprio Judiciário para formular via lei, projeto de lei, que o senador Ângelo Coronel já produziu, pelo menos, não sei se já é um projeto ou um anteprojeto, temos que resolver isso com a urgência necessária, sobre as emendas, para lhes dar limites, rastreabilidade e transparência. Portanto, e se deixasse como está, não ia acontecer nada. Foi uma interferência que alguns podem considerar e consideraram autoritária de um ministro do Supremo, mas muito bem-vinda, muito necessária. Então, às vezes é preciso esse tacão para o bem. Deputado Kim, você acredita que foi uma resposta a essa decisão do ministro Dino? Olha, eu acho que eu concordo com a decisão de acabar com o orçamento secreto, né? Sempre fui contra, sempre denunciei, né? Tanto no governo Bolsonaro como agora no governo Lula, que continua existindo. Agora, não acho que isso deveria ter sido feito por um único ministro. Mais uma vez, acho que deveria ter acontecido pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. E o deputado Chico levantou aqui, olha, isso aqui é um exemplo de como a gente está levantando um diálogo para colocar um freio de arrumação nas emendas. Isso não é um diálogo, né? Isso, na realidade, é o Supremo forçando a barra numa decisão que eu concordaria se fosse colegiada e falando, olha, se vocês não decidirem nada, a gente vai tirar completamente o orçamento de vocês. Qual é a diferença disso, deputado Chico, até se me permite aqui fazer um diálogo com o deputado, do que a Câmara faz quando ela diz, olha, Supremo, você está passando os seus limites e por isso nós estamos colocando restrições, como o caso das decisões monocráticas, né? Você não vê que as duas coisas, tanto uma intervenção em relação ao orçamento secreto, como uma legislação em relação a decisões monocráticas, não são duas maneiras e duas intervenções que são feitas para colocar freio de arrumação e o que você está chamando de diálogo? Não vejo, sabe por quê? A decisão do Dino foi uma decisão de suspensão provisória do pagamento das emendas. Aí os deputados, senadores ficaram em polvorosa, porque muitos fazem do seu mandato apenas uma unidade orçamentária. Para fidelizar curral eleitoral, tem muita distorção no pagamento de emendas, as emendas PIX, o orçamento secreto que de fato continua, tem muito pouca transparência. E o ministro, usando a sua prerrogativa, vertical, é verdade, ele falou, suspende para se resolver. Se não fosse isso, mas é uma decisão provisória, sem esse diálogo e a produção de uma legislação consentânea com transparência e rastreabilidade das emendas, não ia acontecer nada, a gente sabe. Ia se aprofundar esse processo espúrio, distorcido da apropriação de parte crescente do orçamento da União e das políticas públicas pelo compadrio dos parlamentares, setorização, curral eleitoral, fisiologismo. Já teve peso, inclusive, grande nessas eleições municipais agora. No caso, as nossas decisões são definitivas. Claro, tem um processo de tramitação, é de fato virtuoso que o Congresso seja mais coletivista, obrigatoriamente, ninguém decide nada sozinho, tem que ter um processo, passa na CCJ, vai para comissões às vezes, embora volta e meia a gente esteja produzindo aí celeridade e as comissões são atropeladas, os projetos de lei vão direto para o plenário, sem passar por comissões, virar rotina crescente, é muito ruim isso, mas as nossas decisões, ao fim e ao cabo, são definitivas. Essa decisão do Dino foi uma provocação e só por causa dela aconteceu essa produção de um projeto. Eu tenho certeza que a gente vai votar até o fim do ano, que já se avizinha, porque ninguém quer ficar sem as emendas.
Pois é, mas voltando então para as decisões monocráticas, deputado Kim, o presidente da Câmara, ele já defendeu a aprovação dessa PEC. O senhor acredita que esse ano ainda pode ser votado? Espero bastante, São né? 2 turnos no plenário, né? Apesar dela já ter sido aprovada na CCJ, ainda tem que passar por comissão especial. Exato, em comissão especial tem 2 turnos, 308 votos. Daí que eu discordo do deputado Chico quando ele coloca, olha, uma intervenção de um único ministro do Supremo Tribunal Federal no orçamento secreto é promoção do diálogo. Você aprovar em 2 casas legislativas, que tem mais votos do que o presidente da República, em 2 turnos, com maioria qualificada de 3/5 dos votos, não é uma promoção de diálogo, né? Ah, mas uma decisão é definitiva, a outra é temporária. O ministro decide quando ele leva a liminar a julgamento se a gente não aprova a PEC. Como eu já demonstrei aqui no caso, a gente pode pegar o caso do Código Florestal, a gente pode pegar o caso do auxílio moradia dos juízes, a gente pode pegar o caso da própria nomeação do Lula para o Ministério da Casa Civil durante o governo Dilma, também adesão monocrática. Então, assim, pelo menos o que eu vejo, e sinceramente não vejo por parte do deputado Chico, mas eu vejo por parte dos deputados do PT e da base do governo. Enquanto interessa, né, proteger as decisões e os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que elas sejam abusivas, mas quando elas estão favorecendo o governo, aí nós vamos proteger e vamos favorecer os abusos. Agora, eles se esquecem de que amanhã, sem regra, sem contenção, os abusos podem acontecer contra eles próprios. Então, para mim, a importância institucional da aprovação dessa PEC. Bom, nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria das considerações finais. Deputado Chico, por favor. O Brasil precisa de democratização crescente. As instâncias públicas, do judiciário, do legislativo e do executivo precisam ficar cada vez mais porosas às demandas sentidas da nossa gente. Porque um dos recados dessa eleição municipal, com todo o seu contexto singular, localista, foi a descrença crescente na chamada política, nas chamadas instituições. São Paulo, num segundo turno tão disputado, teve 31% de abstenções. Isso é grave, a gente tem que ter atenção. O povo anda como aqueles tropeiros do Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, olhando de banda, olhando de lado e desconfiado para a República, ao fim e ao cabo, para o seu próprio destino. Essa descrença da cidadania ativa, ela tem que ser enfrentada por nós. E isso significa medidas legislativas, a função precípua do Congresso é legislar e também fiscalizar o Executivo, qualquer que ele seja, e acompanhar o Judiciário e cobrar dele, né? Sempre com diálogo, é claro, e isso a gente às vezes falha, a gente se acomoda, fica muito pensando nos interesses mais de reprodução de mandatos. Não pode ser. E não pode ter arbitrariedade interessada. Ah, essa aqui eu topo porque me beneficia. Eu sou contra isso e entendo que a gente deve buscar a postura democrática e de diálogo permanentemente. Quem enfrentou a ditadura, quem é muito jovem, não viveu essas agruras aí de um regime da censura, da tortura, do arbítrio, do bipartidarismo imposto, sabe como é precioso a gente ter um judiciário que não esteja em cima da lei ou se considere superior, um legislativo democrático e transparente e um executivo que promova políticas públicas para as maiorias, sempre esquecidas. A maior chaga que permeia tudo que a gente está conversando aqui é a desigualdade social. Enfrentá-la em todas as instâncias é muito importante. Com certeza. Deputado Kim, suas considerações, por favor. Olha, eu vou concordar com o deputado Chico quando ele diz que a classe política está muito descredibilizada, que a política está muito descredibilizada. Acho que uma das razões é justamente esse acordo que se faz, essa acomodação que se faz de boa parte da classe política, que tem interesses mesquinhos, pequenos, parte dela corrupta, que faz acordos com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com cortes superiores, porque a gente está vendo agora casos de venda de sentença aí no STJ, né, em tribunais de justiça, destinos à vida, à morte, à liberdade de uma pessoa sendo definida com base na propina por um juiz. E aí, o que a sociedade assiste é
uma classe política acovardada, porque, olha, eu não vou mexer no poder judiciário porque eu também tenho um processo ali, aí eu posso ser condenado, eu não vou mexer no seu. Aí o judiciário também fala, olha, eu tenho isso é um dado que eu tenho na cabeça de 2020, está desatualizado, mas é assustador ainda, hoje piorou. Mais de 8 mil juízes recebem um super salário de mais de 100 mil reais por mês. E aí, o judiciário fala, bom, também não vou mexer com a classe política aqui para não colocarem, não mexerem no teto constitucional aqui e mexerem nas nossas verbas indenizatórias. Então, acho que boa parte da descrença vem justamente da falta de mobilização e da ação e de coragem da classe política de enfrentar abusos para hoje, que deveria ser uma instituição prestigiada, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria defender a nossa Constituição, hoje é uma das constituições com pior avaliação pela população, que é o Supremo Tribunal Federal.